Pessoal, e o governo federal chega ao fim deste ano com uma margem de 24 bilhões de reais para cobrir as despesas e cumprir a meta fiscal. O valor vem por meio de uma trava que impede novos gastos por ministérios. É o chamado faseamento. Vamos falar um pouco mais sobre esse cenário agora com Gustavo Guimarães, secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Secretário, bem-vindo aqui no CNN Money. Obrigada por conversar com a gente. Muito obrigado, Manuel, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em te receber, secretário. Eu queria muito entender, antes de mais nada, como que funciona essa espécie aí de colchão. Porque quando a gente ouve, por exemplo, colchão, fica aquela percepção de que, olha, é um dinheiro que está sobrando. Mas não é bem isso, né? É para servir como um colchão, mas não é bem assim que funciona. Como é que vai funcionar esse faseamento e como é que vocês... E por que vocês escolheram e optaram por esse cenário e não por um outro caminho, por exemplo, de um bloqueio? Ótima questão, Muriel. Na verdade, não é que está sobrando, né? Vamos pensar assim, o orçamento federal, né? Como um orçamento familiar, ele é feito, né? No nosso caso do orçamento federal, ele é feito anualmente. Então, a gente tem previsões, né? De quanto que a gente vai arrecadar, quanto que vai ter de receita e o quanto que vai ter de despesa, né? A gente já existem dois instrumentos tradicionais, né? Que são de contenção, vamos dizer assim, de gastos dentro do orçamento. Um, que é o bloqueio, como você falou. O bloqueio acontece como? Quando as despesas obrigatórias, então vamos pensar assim num copo, né? A gente tem um limite que a gente pode gastar durante um ano, que seria o copo, e eu tenho água e azeite nesse copo. A água seria as despesas obrigatórias, azeite e as despesas discricionárias, não obrigatórias. Quando as despesas obrigatórias elas crescem mais do que a gente esperava, a gente tem que reduzir então ali o azeite, aquelas despesas discricionárias. Aí a gente faz um bloqueio, porque as despesas obrigatórias estão crescendo mais rápido do que a gente imaginava. Esse é um instrumento tradicional. Um outro instrumento que a gente tem é o contingenciamento, que aí é uma outra regra que a gente tem no orçamento público, que é o seguinte: o governo ele tem que ter, né, um orçamento, vamos dizer assim, equilibrado. Esse ano, a nossa meta é de um orçamento zero, ou seja, que as receitas e as despesas sejam iguais, né? E aí, caso as receitas não sejam aquelas esperadas, fiquem abaixo, por exemplo, do que a gente estava esperando, a gente precisa também segurar as despesas. E aí a gente faz o contingenciamento, né? Aí agora a gente vem para esse terceiro instrumento que a gente tem usado, que é o faseamento, que ele não é um bloqueio ou um contingenciamento, mas a gente dosa o empenho, que é aquela primeira fase da despesa no orçamento público, quando a gente assume o compromisso de ou comprar um produto ou pagar um serviço. Então a gente limita ele por fases. Então, a cada bimestre, a gente vai liberando um espaço no orçamento para que os ministérios façam o pagamento. Então, é por isso que a gente diz que a gente acaba tendo um colchão até o final do ano, para a gente ver no final do ano, agora, por exemplo, que a gente já está chegando no final do ano, fica mais claro, porque a gente já sabe o que a gente gastou, quanto que a gente arrecadou, e o que a gente espera é só para o próximo mês. Então, assim, a gente tem um número mais apurado para a gente definir quanto que vai ser o contingenciamento ou bloqueio até o final do ano. Então, você dosar, né, o orçamento ao longo do ano vai criando esse colchão para no final do ano a gente decidir se a gente vai usar ele, né, para fazer todos os pagamentos, o empenho de despesas que a gente precisa fazer, ou não, ou se a gente libera tudo, ou se a gente vai precisar fazer um contingenciamento ou um bloqueio, como você colocou. Perfeito, secretário. Outro ponto que eu queria entender é qual que é o grau de segurança que o governo tem com relação a esses 24 bilhões, de que eles seriam suficientes para cobrir, por exemplo, ou ajudar a cumprir a meta fiscal desse ano, levando em consideração o cenário. Tá. Então, é importante a gente lembrar que o orçamento ele já está, no último relatório bimestral, a gente já fez um bloqueio de 12,1 bilhões de reais, né? Então, esse já está bloqueado por conta dessa questão que eu comentei antes, das despesas obrigatórias estarem acima do que a gente esperava quando elaborou o orçamento. Então, a gente já tem esse bloqueio. Esses 23 bilhões que foram faseados até o final do ano, eles
nos dão a segurança de que caso, né, hoje a gente inclusive, né, hoje é o dia que a gente vai soltar o 5º relatório bimestral, e aí vai ficar claro, né, se a gente vai ter necessidade de fazer novos bloqueios ou novos contingenciamentos ou de liberar aquele bloqueio de 12,1 bilhão que eu comentei. E aí essa gordura do faseamento, ela pode ser útil caso a gente verifique, por exemplo, que faltou receitas ou que as despesas obrigatórias cresceram ainda mais do que a gente esperava há 2 meses atrás. Então, assim, ele dá uma segurança além daqueles 12 bilhões que a gente já bloqueou no orçamento. Então, vamos dizer assim, é um espaço suficiente e prudente que a gente, né, tenha certeza que é suficiente para a gente atingir essa meta de resultado primário, né? Como eu disse, ela é de 0, né? Receitas e despesas iguais, mas a nossa regra fiscal ela ainda permite, ela tem um intervalo de tolerância que ela permite, né, que mesmo com essa meta de 0, o governo possa, caso tenha uma variação de até 31 bilhões para cima ou para baixo, é considerado que ele cumpriu aquela meta proposta. Perfeito, secretário. Outro ponto para a gente conversar também, e gostaria de entender a sua percepção, é se parte desse colchão pode ser usado, por exemplo, para alguma despesa, alguma receita, alguma despesa emergencial, na verdade, se a gente for levar em consideração. Ou não, esse colchão, esse faseamento, ele não serve para despesas emergenciais? Vamos lá. A gente vou dividir em 2 tipos de despesas emergenciais, né? Se forem despesas emergenciais, mas que não gerem a necessidade de um crédito extraordinário, né? Que tem são 3 características constitucionais que a gente precisa atender para fazer um crédito extraordinário. Esse crédito extraordinário, ele fica fora do limite de despesas, né? Foi, por exemplo, o que aconteceu quando a gente precisou dar suporte ao Rio Grande do Sul, né? A gente fez crédito extraordinário para aquela situação. Nesse caso, esse colchão ele é indiferente porque você está fazendo fora do limite de despesa. Mas se a gente tiver, como você colocou, algumas despesas emergenciais agora no final do ano, que a gente vai fazer dentro das regras fiscais, dentro do limite de despesa, esse colchão pode sim ser uma salvaguarda. Por quê? Porque a gente deixou esse espaço para caso seja necessário, a gente, como você colocou, ou uma despesa mais emergencial no final do ano, ou alguma frustração de receita acima do que a gente estava esperando, esse espaço seja usado para contemplar essas situações. Queria entender também, na sua percepção, se existe alguma preocupação com relação a esse dinheiro, no fim, fazer falta para outros lugares, outros ministérios, porque a gente está, querendo ou não, com esse dinheiro guardado ali. Eu queria entender, apesar de não ser um dinheiro que está sobrando, eu queria entender essa preocupação com relação a lugares que poderiam estar precisando também nesse momento e que aí tem esse faseamento agora acontecendo. Esse é um ponto muito importante, Manuel, que você colocou. O faseamento, diferente do bloqueio e do contingenciamento, a cada bimestral a gente avalia demandas dos ministérios, né? Então a gente faz aquela programação, a gente faz uma programação durante aquele bimestre, então como se a gente estivesse faseando, né, o quanto que os ministérios podem empenhar a cada bimestre. Mas eles, nesse período, só para você ter uma dimensão, eu vou dar um número novo aqui, a gente fez o faseamento de, né, como você comentou aí, de cerca de 20 bilhões de reais, mas do último bimestral até o bimestral de hoje, a gente vai liberando algumas medidas, algumas despesas emergenciais, como você colocou. Os ministérios fazem pedidos, né? Eles colocam questões que a gente não pode postergar, por exemplo, o empenho, e aí a gente vai liberando isso ao longo do bimestre. Essas situações não previstas ou, vamos dizer assim, emergenciais. Então, desses 23, hoje a gente vai estar chegando mais ou menos a uns 18 a 15 bilhões hoje que estão, de fato, nessa parte limitada do faseamento, tá? Então, a gente vai fazendo essa análise bimestre a bimestre
e liberando para os ministérios aqueles casos mais específicos, mais necessários. E a gente tem que lembrar que o faseamento, a lógica do faseamento é que no último mês, em dezembro, você libere, né, tudo. Ele não tem o intuito, como do bloqueio ou do contingenciamento, de reduzir o orçamento até o final do ano. Ele só tem a capacidade de dosar o quanto que você gasta bimestre a bimestre. Mas a gente chegando em dezembro, o natural é que a gente libere o restante desse recurso, quanto a gente tiver para os órgãos em dezembro, para eles fazerem essas despesas como você colocou. Secretário, outro ponto para a gente entender também é se essa ideia de faseamento é algo pontual para esse momento agora de 2025 ou vocês pensam em talvez estender para os próximos anos, talvez aí 2026 como parte da estratégia fiscal? Ele tem se mostrado, Muriel, um instrumento bastante importante de prudência fiscal. Né? Ele tem nos ajudado a tornar o gasto da despesa pública, né, mais previsível ao longo dos bimestres. Ele tem um efeito muito positivo também numa outra característica do orçamento público que a gente chama de empossamento, né? Quando você chega, às vezes, no final do ano e você não consegue gastar aquilo que você empenhou. Como você está dosando o empenho, né, ao longo do ano, é natural que esse empossamento ele fique menor, né? Porque os órgãos foram fazendo empenhando as despesas ao longo do ano de uma forma mais gradual. Então ele tem se mostrado, inclusive ele foi importante o ano passado, né? E esse ano ele tem sido fundamental para garantir, para dar segurança para todos nós de que o governo vai atingir a meta fiscal. Então, provavelmente é um instrumento que está se consolidando cada vez mais, tem se mostrado eficiente, tem garantido, inclusive, né, o atingimento das metas fiscais, ajudado nesse atingimento das metas fiscais. Então, é natural que ele seja um instrumento utilizado nos próximos anos, sim. E para a gente encerrar, secretário, vocês pretendem incluir talvez agora o faseamento no LOA, LDO, levando e olhando aí para frente ou não? Então, é importante, né? Como ele já é um instrumento já previsto, né, nas nossas regras fiscais. Essa gestão orçamentária ela já era prevista, tá, né? O que a gente fez desde em 24 e agora em 25 é usar mais esse instrumento, inclusive porque ele, vamos dizer assim, ele casa bem com essa nova regra fiscal que permite aquele intervalo de tolerância, né? Vamos pensar assim, como você tem uma permissão de ficar um pouco acima, um pouco abaixo da meta, se você não pode usar o contingenciamento para puxar as suas expectativas para exatamente a meta fiscal, o faseamento dá essa segurança adicional que no final do ano você vai conseguir se aproximar ou mesmo atingir a meta fiscal. Então, ele tem se mostrado bastante útil nesse novo desenho de regra fiscal hoje, que a gente tem uma meta, mas tem um intervalo de tolerância para dizer se atingiu ou não essa meta. Então, a ideia é que ele se consolide cada vez mais, por isso que a gente está aqui conversando com vocês, né, que ele fique mais claro para a sociedade, para os agentes econômicos, e a gente vai buscar, tem buscado e vai continuar buscando trazer ainda mais transparência para esse instrumento, né? Para que ele fique muito claro para a sociedade como é hoje o instrumento de bloqueio e de contingenciamento. Gustavo Guimarães, secretário executivo do Ministério do Planejamento e Orçamento. Obrigada, viu, secretário, pela conversa aqui com a gente. Volte sempre, muito bom te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, Muriel. É um prazer. Estarei sempre aqui quando quiserem. Um abraço grande. Combinado. Obrigada, secretário. Bom fim de semana para você por aí. Obrigada.